África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. Sua presença fez quase tudo que aqui se fez. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Os bantus conferiam um valor sagrado ao ferro. Como muitos outros povos, celebravam a sua potência divina. Por toda a África e no Brasil, espalharam-se deuses metalúrgicos. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas,
pai dos insetos. Deus, criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os Bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os Ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os Bantus cultuavam deuses chamados Inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. As primeiras linhagens, os primeiros clãs, as primeiras migrações para os territórios é que legitimam o poder sobre esses territórios. E, por isso, aqueles indivíduos que descendem mais próximo, diretamente, de alguns ancestrais míticos, são aqueles que detêm o poder. Dentro dessa verticalidade, os mais velhos, mais próximos desses ancestrais, são os indivíduos não só que têm o poder, mas que têm um poder também religioso. Pode-se então compreender o culto aos ancestrais, o culto aos mortos. Porque são esses mortos que, de certa maneira, trazem as benesses, trazem a possibilidade da fertilidade das mulheres, da fertilidade dos campos na agricultura, de afastamento de certos perigos. Daí um constante culto aos ancestrais. Toda vida é sagrada. E no centro de toda a criação está o ser humano, a primeira realidade sagrada que Deus criou. A vida humana, o homem, centro da criação, é o critério do bem e do mal. A ética negro-africana é antropocêntrica e vital. No reino do Congo existiam 3 ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. O rei não se confundia com o comum dos mortais. Ao cometer incesto com a irmã, tornava-se o sem família, o que o capacitava a governar todas as famílias. O ato incestuoso e a iniciação lhe davam poder sobre os encantamentos, o poder dos feiticeiros.
Quando o rei aparecia, sentava-se numa cadeira de marfim e trazia braceletes de ferro e marfim. Ou então, vestuário artisticamente tecido. Ou ainda, certas peles de animais que lhe estavam reservadas. Na cabeça, um boné bordado. E ao ombro, uma cauda de zebra. Diante dele, as pessoas se ajoelhavam e lançavam poeira em cima da cabeça antes de implorar a sua bênção, que ele dava estendendo as mãos e mexendo os dedos. Por vezes, nas grandes manifestações, ele se levantava e, junto com os poderosos do país, entregava-se a uma dança reservada, cujo ritmo era cheio de pompa, de gravidade e de graça. Esse rei e o seu povo conheciam as artes da guerra. Dizem que os atiradores reais eram capazes de lançar sucessivamente 28 flechas antes da primeira flecha disparada se cravar no chão. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No Reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros alçás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais. Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. Entre os bacongos do estuário do Zaire, a palavra para sol é tangu, uma palavra que significa tempo, tempo presente, hora, ocasião, tempo favorável, momento preciso. Assim, quando um bacongo quer saber que horas são, ele pergunta: que sol é? Para muitos povos africanos, o sol simboliza